Olá, seja muito bem-vindo a essa aula. Eu sou o professor Daniel Escotar, sou especialista em fertilidade do solo e adubação. E hoje nós vamos dar início à nossa série de vídeos sobre adubação orgânica. Vamos entender desde os princípios teóricos até os métodos de aplicação. Então acompanhe a gente durante essa série de vídeos que no final você vai ter uma noção muito boa, muito forte do que é adubação orgânica, de como fazer a sua aplicação. Antes de tudo, se você ainda não conhece o CEPRAC, o principal curso de interpretação de análise de solo e recomendação de adubação, calagem e gessagem do Brasil, eu te convido a conhecer. Aqui embaixo tem o link com as informações. É um curso 100% online, com certificação, tem suporte 24 horas para você poder tirar todas as dúvidas que você tem. Tem atualizações periódicas, ou seja, o curso vai sendo atualizado. E aqui um detalhe, mesmo você já tendo concluído o curso, já ter pego o seu certificado, mesmo assim você continua recebendo todas as atualizações. Então, se você ainda não conhece, essa é uma oportunidade ótima para você estar se especializando. Tudo bem? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, o que é adubação orgânica? Qual que é a definição mais clara que a gente tem de adubação orgânica? A adubação orgânica nada mais é do que utilizar os resíduos orgânicos, é claro, de origem animal, vegetal ou agroindustrial, com a finalidade de a gente aumentar a produtividade das nossas culturas. E acredite, não existe produção, quando eu falo produção de forma sustentável, e quando eu estou falando de sustentabilidade, eu não estou falando de agroecologia, que é um ponto muito importante, mas não é isso que a gente está querendo tratar aqui. Eu estou querendo dizer a produção em escala e ao mesmo tempo, em um grande período de tempo, sem utilização de adubação orgânica. Porque qualquer tipo de adubação que seja feita por mais de 4, 5 anos, sem nenhum pouco de adubação orgânica, ela tende a fazer com que o solo fique infértil. Isso é um problema muito gravíssimo e muito difícil de ser corrigido depois. Nós vamos entender melhor com o passar do tempo aqui com essas aulas. Tudo bem? Vamos lá. Então, a gente já sabe o que é adubação orgânica. Então, nosso primeiro ponto agora é entender como que a adubação orgânica contribui para o solo, para depois entender como que acontece, como que é feita a adubação orgânica, como que eu utilizo, a metodologia, quais adubos orgânicos que eu devo utilizar. Primeiro, eu tenho que saber como que ela age no solo, por que ela é tão importante. Bom, primeiro ponto, ela eleva a capacidade de troca de cátion. Se você não lembra o que é CTC, aqui para trás aqui tem algumas aulas aí falando sobre CTC, é muito importante que você saiba. Mas em síntese, quando a gente coloca a matéria orgânica no solo, a gente aumenta essa capacidade de trocar cátions. Isso é muito importante, tanto na hora de fazer a correção, para a gente poder conseguir corrigir, chegar no pH ideal, quanto a disponibilidade de nutrientes, a disponibilidade de cátions que a minha cultura precisa. Então eu preciso de matéria orgânica lá para poder a gente formar junto a matéria orgânica e a argila, que vão formar os colóides, para a gente poder aumentar a CTC e ao mesmo tempo a gente conseguir ter essa maior rotatividade para que as plantas possam extrair os cátions, os seus nutrientes que elas precisam. Tudo bem? Então, primeiro ponto, que a matéria orgânica é importante, eleva a capacidade de troca de cátions. Segundo ponto que também é muito importante, ela consegue fazer com que o solo fique mais agregado, e isso é muito bom. Lógico, não confunda solo agregado com solo argiloso, porque as pessoas têm mania de entender errado essa definição. O solo argiloso nada mais é que a quantidade grande de argila, que são partículas pequenas e mais sobrepostas, mais juntas umas às outras. Os solos agregados, mais agregados, são aqueles solos que eles têm uma quantidade maior de matéria orgânica, e isso faz com que as agregações dos solos fiquem mais juntas. Isso é muito bom, porque primeiro, ela evita com que o seu solo tenha erosão, tá ok? Quando você tem erosão, você tem perda de nutrientes, você aumenta a lixiviação, entre outros fatores. E ao mesmo tempo, ela faz com que as raízes das plantas consigam absorver melhor os nutrientes. Então, o solo mais agregado ele é muito importante e a matéria orgânica contribui e muito para isso. Terceiro fator que é muito importante,
vai reduzir a plasticidade do solo. Eu não sei se você sabe o que é plasticidade, mas vou dar um exemplo assim. Não tem quando você pega uma argila, você molha ela e você consegue moldar ela? Pois é, isso aí é plasticidade. Mas isso não acontece somente em solos argilosos. Isso pode acontecer no solo arenoso que tenha baixa matéria orgânica. E essa plasticidade ela é muito ruim. Por que ela é muito ruim? Porque ela dificulta você na hora de fazer o preparo do solo, as operações, seja num pequeno canteiro que você vai fazer de alface, seja numa grande produção, tá ok? Então, a quantidade de matéria orgânica no solo, ela reduz essa plasticidade, o que é muito bom. E somente a matéria orgânica tem essa capacidade de reduzir a plasticidade do solo, beleza? Bom, e o outro fator muito importante para o solo, que é o último fator que nós vamos estar falando aqui dentro dessa aula, é a capacidade de reter água. Um dos grandes prejuízos que a gente tem é não saber utilizar a água de forma correta dentro da agricultura. E um dos pontos mais importantes são os solos que não conseguem reter água. Quando eu falo reter água, não é deixar a água sobreposta ao solo, não. É deixar com que a água consiga ficar a maior quantidade de tempo próxima às raízes. Tá, ok? Para que ela favoreça o fluxo de massa. Então isso é muito bom. A matéria orgânica ela tem essa capacidade de ajudar a reter água próximo às raízes, tudo bem? Então esses são os fatores que fazem com que a matéria orgânica seja um dos pontos mais importantes na hora da adubação. Lembrando, a gente não está falando de uma adubação simplesmente orgânica, não estou falando somente de uma adubação agroecológica, que é muito importante, nós podemos falar um pouco mais em outras aulas. Nós estamos falando de um dos fatores que favorece muito a nossa fertilidade do solo, que é a matéria orgânica. Sem matéria orgânica não há fertilidade. Você pode gastar o tanto que você quiser com adubação química, formulada, mineral, que não vai adiantar se não houver o teor correto de matéria orgânica no solo. E na nossa próxima aula agora, nós vamos estar falando um pouco mais sobre os nutrientes lá dentro da matéria orgânica, como que tudo isso acontece.